Olá, meu povo, aqui com você, pastor Enéas Francisco, e eu estou passando aqui para te dar as boas-vindas, em primeiro lugar, por você estar aqui comigo nesse vídeo, acompanhando aquilo que eu vou compartilhar a partir de hoje, nos próximos 40 dias. Há algum tempo atrás eu escrevi um livro chamado Guiado por Deus, Coordenadas para uma Vida Abundante, e o conteúdo desse livro continua me fazendo bem, porque foram meditações sobre as quais eu vim escrevendo, compartilhava com os irmãos da igreja durante a pandemia e o projeto avançou, se tornou um livro no qual eu compartilho 4 áreas específicas, 4 tópicos que se desenvolveram para outros 40, e eu gostaria de chamar você para estar comigo durante os próximos 40 dias, para você entender o que significa ser guiado por Deus e descobrindo as coordenadas para uma vida abundante. Certamente você sabe que Deus deseja o melhor para você, tem pensamentos de paz, não de mal, para te dar futuro e esperança, mas é necessário que nós nos posicionemos para crescer na graça, no conhecimento, para que nós entendamos a importância da sabedoria, do discernimento, e dentro desses 4 tópicos que eu vou compartilhar com você, teremos os elementos necessários para entender como se relacionar com Deus, como se relacionar com o próximo, como vencer seus gigantes pessoais e como ter uma vida frutífera. Então você é meu convidado para estar comigo nos próximos 40 dias discutindo esses tópicos. Não serão mensagens longas, não serão grandes pregações ou sermões, mas serão alguns minutos de meditação sobre cada um desses subtópicos dentro desses 4 temas que eu acredito que vão te ajudar a ser uma pessoa melhor no relacionamento com Deus, no relacionamento com o próximo, na vitória sobre os seus gigantes internos e na sua vida produtiva. Então vem comigo, seja bem-vindo e vamos falar sobre como ser guiado por Deus e como entender e discernir as coordenadas para essa vida abundante. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro tópico dessa jornada de como ser guiado por Deus. E eu não acredito que seja possível nós nos aproximarmos de Deus sem primeiro nos sermos tomados por um espírito de ousadia. Por que é necessário a ousadia? Porque muitas vezes alguns pensamentos e alguns comportamentos querem se apoderar de nós para não nos aproximarmos de Deus. Um possível elemento que vem para nos limitar a não nos aproximar de Deus é o medo. Outra hora é o senso de indignidade, nós não somos dignos. Em outro momento é a incredulidade, em outro momento é a dúvida. Ou seja, sempre vai existir um elemento que vai nos impedir ou vai tentar nos impedir de nos aproximarmos de Deus. Mas eu quero trazer para você, nesse vídeo aqui, uma pessoa, uma mulher que a Bíblia não nos diz o nome, mas que uma atitude dela a posicionou para ter a sua vida transformada de uma vez por todas. O texto está registrado em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, 27 e 28, olha o que diz. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. São dois versículos curtos, mas que nos trazem um entendimento e uma clareza muito interessante sobre a atitude daquela mulher. Né? Essa passagem não nos diz o nome dessa mulher, não nos diz qual era a sua família, de que tribo ela era, simplesmente nos conta a dor, simplesmente nos fala sobre o sofrimento a qual ela foi submetida devido à sua enfermidade, que a Bíblia registra que durou 12 anos. A gente entende a sua batalha, a gente entende a sua dor, mas não sabe seu nome ou sua origem. Isso nos mostra o quê? Se a gente quiser entender um pouquinho do contexto, mesmo que a gente não tenha o nome dela, a gente sabe que ela está inserida na cultura judaica, a gente sabe que ela está submetida às leis de Moisés. Logo, a sua enfermidade, que é um fluxo de sangue que durou por 12 anos, era uma enfermidade
que a separava, era uma enfermidade que a desconectava das pessoas, uma enfermidade que causava segregação, porque essa mulher era considerada imunda de acordo com a lei de Moisés, logo a sua vida social foi impactada negativamente, a sua vida religiosa foi impactada negativamente, e agora as suas finanças também foram impactadas, porque a Bíblia diz, nesse capítulo de Marcos, que ela gastou todos os seus recursos e bens procurando as alternativas, procurando solução, gastando com médicos, e a Bíblia diz que em vez de melhorar, essa mulher piorava. Logo, os seus recursos foram impactados negativamente. Então, você que está me acompanhando aqui, que é mulher, você sabe que aquilo a que vocês são submetidas mensalmente, como o seu ciclo menstrual, que certamente não é algo confortável, imagine-se na condição dessa mulher que começou a enfrentar a sua enfermidade e levou 12 anos. 12 anos sofrendo, 12 anos experimentando essa hemorragia, vivendo essa perda de sangue constante. E agora, não somente a perda de sangue, a saúde que se esvai, mas todos os elementos ao seu redor também estão submetidos a esse sofrimento. As finanças, os relacionamentos, sua religiosidade, tudo foi impactado. Mas nós temos um aprendizado extraordinário com essa mulher. Porque mesmo tendo passado por tanta coisa e ao mesmo tempo como resultado ou consequência de um único problema, porque infelizmente nós vivemos uma vida na qual um problema não é só ele, um problema não se resume em si, mas um problema traz outros problemas. E o problema de saúde dessa mulher abriu porta para muitos outros problemas. Então, quando um problema que a gente vive causa um impacto tão abrangente na nossa vida, o desespero é natural. A dúvida de que será que isso um dia vai ser resolvido? Será que eu vou retomar a minha caminhada? Será que a minha vida social volta ao normal? Será que meu dinheiro volta, a minha vida financeira volta a ser saudável? E você muitas vezes perde perspectiva, os tempos bons novamente. Então imagine-se 12 anos numa condição como essa. Mas a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. E pode ser que mesmo em meio à sua dor, aos traumas e às tragédias que a vida traz, você está ouvindo falar de Jesus. E nós aprendemos na palavra que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa mulher ouviu acerca de Jesus e ela tomou uma atitude de encontrar-se, de tocar em Jesus, de perseguir a virtude que nele estava. E ela fez exatamente isso. Ela falou consigo mesma: se eu tão somente tocar nele, se eu tão somente tocar em suas vestes, ficarei curada. Ou seja, mesmo depois de 12 anos de sofrimento e dor, essa mulher ainda tinha uma faísca de esperança. E quando o nome de Jesus foi mencionado, passando ali na sua vila, no seu bairro, ela disse: eu vou investir minha última energia nesse toque. Ela ouviu acerca de Jesus e o nome de Jesus gerou nela a ousadia. Mas a ousadia precisava vencer uma possibilidade, precisava vencer uma condição. Se eu tão somente tocar. E todos nós estamos a um si de distância dessa nossa aproximação à pessoa de Jesus. E o que eu quero dizer para você nessa mensagem, nessa curta mensagem de hoje é: ouse se aproximar de Jesus, mesmo se você estiver sangrando. Talvez esse sangramento não seja físico, não seja biológico, não seja a sua vida se esvaindo através de uma ferida, talvez através de uma enfermidade, mas todos nós estamos perdendo um pouco de vida quando a esperança se vai. Todos nós estamos perdendo um pouco de expectativa, de esperança, quando as coisas não vão bem.
Mas a atitude dessa mulher é extraordinária, ouvindo falar de Jesus. Ela ouviu. Quando nós ouvimos, nós nos tornamos responsáveis pela nossa resposta. Torne-se responsável e seja responsivo. Uma vez que você ouviu, você agora precisa tomar uma decisão, e a decisão de hoje não é outra senão ouse se aproximar de Jesus, mesmo quando você estiver no seu limite, mesmo quando as forças já estiverem se esvaindo, mesmo quando você não conseguir olhar para o futuro com esperança, com expectativa. A Bíblia diz em Jeremias que o Senhor diz essas palavras, porque eu bem sei os pensamentos que eu penso acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar futuro e esperança. Ou seja, mesmo quando eu estou no caos, mesmo quando a minha vida social foi afetada pela minha dor, pelo meu problema, pela minha tribulação, mesmo quando a minha saúde foi embora, mesmo quando eu não consigo olhar para um amigo e encontrar nele um pouco de suporte, apoio, ou meio para conseguir chegar do outro lado. A palavra nos diz que Deus ainda pensa a nosso respeito e Ele pensa sempre o melhor. Então o que vemos é que uma mulher cujo nome não se sabe, cuja tribo não se sabe, o que a gente sabe é que ela ouviu e ela tomou uma decisão. Então nosso primeiro tópico dentro da primeira abordagem de relacionamento com Deus é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Ele vai responder, Ele vai presentear, Ele não vai deixar você no vácuo. Por isso que o autor aos Hebreus escreve que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. E é daí que nasce a sua ousadia de se aproximar dEle. Talvez você me diga, eu tenho pecados. Talvez você me diga, eu sou imperfeito e Deus é puro e santo. Quem sou eu? Ele não vai me dar atenção. E é totalmente o contrário. Ele veio para as ovelhas perdidas. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio trazer restauração. Ele disse, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Jesus está pronto para te aliviar, mas Ele espera que você tenha a ousadia de se aproximar dEle. E se aproximar dele não é necessariamente como essa mulher fez, porque a oportunidade dela foi única. A oportunidade dela era aquela, e ela disse para si mesma, se eu tocar, eu vou ficar curada. Talvez você, aí onde você está, na sua casa, no ônibus, assistindo pelo celular, não sei onde você está, mas eu sei que há uma atitude em você pela qual Jesus está aguardando. E Ele está dizendo nessa manhã, ouse se aproximar de mim. Está cheio de pecados? Ouse se aproximar de mim, porque eu te purifico dos pecados. Você está cheio de dor e trauma? Ouse se aproximar de mim, porque eu tenho alívio para você. Você já foi e voltou várias vezes, não sabe o que quer, talvez se afastou de mim por muito tempo. Ele está dizendo, ouse se aproximar de mim, porque como um pai que ama, eu estou de braços abertos, te esperando, para que você volte a ter comunhão comigo. Então, seja lá qual for a sua dor, o seu trauma, a sua experiência de vida, a sua enfermidade, a sua necessidade financeira, a sua falta de amigos, seja lá o que for, Jesus está dizendo, ouse. Essa ousadia, essa força que Ele mesmo coloca em você vai abrir a porta e vai te posicionar para um relacionamento com Jesus. Uma coisa interessante é que quando tudo acaba, quando ela toca em Jesus e ela é curada imediatamente, porque ela sentiu que o seu fluxo cessou na hora, a Bíblia diz que Jesus parou e Jesus ouviu toda a história daquela mulher. Quando você ousar tocar em Jesus, se relacionar com Jesus, Ele não somente vai resolver, vai te reposicionar, vai te curar, como Ele também vai querer conversar com você, Ele vai ter comunhão com você, e para Ele vai ser um prazer poder ouvir a sua história e te ajudar a chegar do outro lado. Então, em nome de Jesus, seja lá qual for a sua necessidade, hoje é o dia de ousar se relacionar com Jesus. E eu tenho certeza que mesmo que você estiver sangrando, vai ter valido a pena investir suas últimas energias, ou o que você acha que é a última energia, para se relacionar com o Mestre. Deus te abençoe e até amanhã.